Amin sa game The Cruz. Amin sa game The Cruz et tulis para Aquiles ket estao perecendo, mas para Aquiles que estao salvos e o poder de Elohim. 1 Corintios 1:17-31 fala sobre como a cruz impacta a vida das pessoas. Para os crentes a cruz símbolo de salvação, mas para as pessoas que viverão no primeiro século, a cruz representava apenas a morte vergonhosa de criminoso, salvo por alguém que morreu em uma cruz depois resucitou para os homens a loucura, tolice e fraqueza, mas para aqueles de nós que abrirão nossos corações ao chamado do Espírito Santo, a cruz é o poder de Elohim, sabedoria, justificação, santificação ou redenção. A sabedoria de Elohim, a loucura da cruz, o poder de Elohim, a mensagem da cruz, a tolice e a fraqueza de Elohim, a sabedoria de Elohim, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Messiah o poder de Elohim, a sabedoria de Elohim. Em Atenas, Paulo usou a sabedoria humana para tentar convencer os sábios. A partir daí, decidiu usar apenas a sabedoria divina. O próprio Elohim o enviou para pregar sua mensagem sem discursos de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não perca sua eficácia. Cal a sabedoria divina pregada por Paulo. A sabedoria de Elohim destrua a sabedoria dos sábios, rehita o entendimento dos prudentes, e ele enloqueceu a sabedoria do mundo. Contra toda a lógica humana, a sabedoria de Elohim consiste em salvar os crentes pela tolice de pregação. A loucura da cruz, mas pregamos Messiah crucificado aos judeus realmente como obstáculo aos gentios, a tolice dos gentios. A palavra grega moria, loucura, insensatez, tolice, é usada 5 veces em 1 Corintios. A palavra da cruz é tolice para aqueles que estão perecendo. Agradou a Elohim salvar os crentes pela loucura de pregação. Messiah crucificado para os gentios loucura. Para o homem natural, as coisas que são do Espírito de Elohim são tolice. Pues a sabedoria deste mundo é tolice para com Elohim. A cruz é tolice para os que se perdem, para os que não conhecem Elohim, gentios, para os que pensam só neste mundo, homem natural, para os que são governados apenas por sua própria sabedoria. Mas a cruz é uma bênção para aqueles que são salvos, ou seja, para aqueles que estão dispostos a ver a cruz do ponto de vista de Elohim. O poder de Elohim, pues a palavra de cruz é tolice para os que estão perecendo, mas para aqueles que são salvos, isto é para nós é o poder de Elohim. A cruz tem o poder de mostrar o pior do homem e o melhor de Elohim. O pior do homem, loucura, rejeição, autodestruição, perdição. O melhor de Elohim, poder, aceitação, perdão, salvação. Aqueles que rejeitam a cruz colhem as consequências de suas ações erradas e acabarão sendo destruídos por aquele que rejeitarão. O poder de Elohim mostrado na cruz é capaz de reconciliar o homem com Elohim, perdoando todos os seus pecados e conceder a vida eterna. A mensagem da cruz, pues como na sabedoria de Elohim, o mundo não conheceu Elohim pela sabedoria, agradou a Elohim salvar os crentes pela tolice de pregação. Porque a pregação de mensagem da cruz é uma tolice. Os judeus esperavam o Messias que os livrasse da opressão romana,
cuando Yeshua anunció que sería crucificado, sus propios discípulos se horrorizaron al diso para Judyo, homem pendurado medero era uma pessoa almaldicuada por Elohim para gentio que nem esperaba redentor a conclusão era a misma cruz a locura. Para os anjos, porém, a mensagem da cruz é algo completamente diferente. Yeshua que eles habían encontrado no sello permitió ser muerto por amor a una raza que había rechazado ese punto de vista que Paulo quería transmitir con su predicación. A mensaje da cruz mostra até onde Elohim esteve disposto a ir para nos conceder a salvação. Atulice a fraqueza de Elohim, pois a tolice de Elohim é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Elohim é mais forte que os homens. Há algo tolo ou fraco em Elohim. Claro que não, já que Deus Elohim não tem imperfeição. Paulo está simplesmente fazendo uma comparação figurativa. Se Elohim tivesse qualquer pensamento tolo, ele seria mais sábio do que o pensamento mais sábio de uma pessoa. Ou se houvesse algum argumento fraco em Elohim, ele seria muito mais forte do que o argumento humano mais firme. Toda a sabedoria é reunida pelos povos mais sábios e incapaz de conceber plano de salvação para a humanidade. Só Elohim foi capaz de conceder redenção pelo poderoso sacrifício de Elohim oferecido na cruz aos que são salvos, aos crentes e aqueles que são chamados. Observe que apenas aqueles que acreditam em Yeshua em resposta ao chamado do Espírito Santo serão salvos. Nos pensamentos das multitudes que vivem hoje a cruz do Calvário está cercada por memórias sagradas. Elas se referem às cenas da crucificação, às coisas sagradas, mas na época de Paulo, a cruz era vista com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como Salvador da humanidade alguém que morreu na cruz naturalmente a provocaria ridículo e oposição. Ele seria considerado mentalmente fraco por tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com a elevação ou salvação da humanidade. Mas para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Ele sabia por experiência própria que, uma vez que pecador contempla o amor do Pai, como visto no sacrifício de seu filho, e se entrega à influência divina, a uma mudança de coração e Messiah é durante tudo em todos.